Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao FMP Talks. O assunto de hoje, um livro, foi recém-lançado pela doutora Andressa Munaro Alves, a quem eu dou as boas-vindas. Tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, Fernando. Fiquei muito feliz em ser convidado para participar e poder falar um pouquinho de trabalhabilidade. Muito bem. A doutora Andressa Munaro Alves é escritora, advogada, professora e doutoranda. Esse livro que vou mostrar aqui, A Trabalhabilidade, é um trava-língua, né? Sim. A trabalhabilidade como direito social fundamental, o critério da ponderação como alternativa à sua realização. Ele está à venda, né, pela livraria do advogado, né? Então você é convidado a comprar e conferir essa obra recém-lançada. Trabalhabilidade é um conceito da engenharia, doutora? É um conceito da engenharia e as pessoas às vezes nem conhecem muito bem e acabam errando em colocar diretamente no direito. Não é. A trabalhabilidade, ela é da engenharia, inclusive lá, em seu mundo ideal e próprio, ela tem duas vertentes. Primeiro, fala-se em trabalhabilidade de certo material. O que significa dizer? Exemplo clássico, cimento. O quanto esse cimento ainda tem trabalhabilidade, no sentido de poder utilizá-lo em obras. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que se vê de trabalhabilidade é numa obra. Por exemplo, em um dia de chuva, não vai ter trabalhabilidade, naturalmente, porque a obra não vai fluir. Lá, no mundo que é próprio, nasce dessa forma. E para escrever o livro, eu tive que buscar doutrina, né, da engenharia, me arrisquei em outro mundo, para poder entender de que forma acontecia e por que da fluidez deste conceito. Aí, lá em 1999, 2000, doutora Rosa Kraus, que é uma socióloga, né, coaching, que lida com pessoas, lida com departamentos pessoais, traz, né, para o mundo das pessoas, no sentido de trazer uma possibilidade, né, de tratativas, e ela fala que o sujeito que não tem trabalhabilidade não vai ter lugar no mundo do trabalho no futuro. E aí, na sua obra, ela acaba falando uma série de novas perspectivas e falando que o sujeito que, inclusive, que comete algum tipo de assédio com os colegas é porque no passado foi, de alguma forma, assediado e aí esse evento vai lhe prejudicar, não vai lhe ter e proporcionar trabalhabilidade, enfim, prejudicar para o futuro de qualquer relação, né? Aí, em 2020, a professora Denise Fincato, né, que foi minha orientadora no mestrado, ela fala e publica um artigo falando que temos que ter trabalhabilidade no direito. E a partir desse momento eu me encanto com o assunto, e, enfim, aí tudo girava em torno da trabalhabilidade, e eu penso, bom, eu quero escrever algo sobre isso. Fiz a seleção do mestrado e desde o início, desde a minha entrevista, eu falei, eu quero estudar trabalhabilidade. Não sei de que forma, não sei como vou fazer, mas quero. Aí nasce a minha dissertação, que eu tento trazer para o mundo dos direitos fundamentais, entendendo que ela vai possuir lugar, inclusive, lá no artigo 6º da Constituição, onde se fala, né, de direitos fundamentais, porque ela não exclui direito ao emprego ou algo nesse sentido. Muito pelo contrário, ela te garante ter trabalhabilidade de empregado, isso não exclui, né, uma coisa não exclui a outra. E dentro desse mundo eu acabei escrevendo vários artigos também, em publicação, com Juro, Jota, enfim, falando sobre isso, né, dando substrato para o livro, porque uma hora da minha dissertação já não tinha mais quem citar, né? E aí acaba nascendo o meu conceito de trabalhabilidade na minha conclusão para tentar, enfim, que isso se espalhe pelo mundo, que eu penso que as pessoas precisam entender que uma coisa não exclui a outra. Quem tem trabalhabilidade pode estar empregado, né? E essa é a ideia, mais ou menos. Pois é, porque aqui o critério da ponderação como alternativa à sua realização. Então, por favor, não entregue todo o livro, né, para o pessoal ir lá na livraria e comprar, mas queria que aprofundasse, né, e justamente no direito. Tu defende que é um direito fundamental, mas como se aplica isso? Então, essa questão da ponderação nasce porque, desde que me entendo por gente, quis ser advogado, e vejo muito isso acontecendo no Poder Judiciário, a questão da ponderação, né? Quando aparece conflito de princípio, a gente tem que ponderar o que é o ideal no caso concreto. E me desafio ao longo da dissertação a ponderar dois direitos, né? Dois princípios, o valor social do trabalho e a livre iniciativa. E um não exclui o outro, porque ambos estão na mesma hierarquia, né? Mas entendo que às vezes, a depender do caso concreto, eu preciso olhar
para garantir o direito à trabalhabilidade, qual vai se sobressair. Aí, o que faço na minha dissertação? Pego decisões de vários tribunais, não só do nosso, da 4ª região, mas do Brasil, em que entendo que, muito embora o magistrado não tenha dito trabalhabilidade, lá no pano de fundo, ele garantiu que o sujeito realizasse. E aí tem um exemplo que é muito bom, que na época da pandemia foi possibilitado que a reclamante trabalhasse em casa, porque ela não só estava trabalhando em casa, como ela estava exercendo curso de capacitação. E aí eu pego esse enxerto, né, e cito tudo no livro, e falo, olha, muito embora ele não tenha dito trabalhabilidade, ele estava possibilitando que essa pessoa continuasse a trabalhar e se aperfeiçoar. Isso é trabalhabilidade. E aí essa é a ideia. A ponderação vem mais como uma possibilidade de trazer ao direito, entrar ao caso concreto, garantir. Sim, sem dúvida. Bom, nós estamos, né, nesse mesmo trabalho, e durante esse trabalho de pesquisa, que conceitos foram fundamentais para formar a base da dissertação? Eu utilizei muito a ideia de direito fundamental, né? E tinha que defender, para entender se é fundamental, eu tinha que saber o que é o direito fundamental, né? Aí, a partir disso, fiz todo o início do meu livro explicando ao leitor o que é um direito fundamental, né? Posteriormente, naveguei pelos princípios da Constituição, né? Valor social do trabalho, livre iniciativa. Não existe um conceito estanque do que é valor social do trabalho, e daí nasceu a minha tese que eu estou escrevendo, né? Mas vários conceitos existem. E a ideia da trabalhabilidade, por isso também do meu conceito, é porque a partir disso eu consegui transbordar, né? E uma das passagens, uma partezinha do meu conceito é que é transbordar o que há de melhor. Isso eu posso falar porque eu já publiquei no Conjur também, então não tem problema. Mas o transbordar é exatamente isso, né? A pessoa que está exercendo o seu trabalho gostar do que está fazendo. E aí entra toda naquela ideia de soft skills, para além dos conceitos técnicos, porque é muito fácil, eu falo isso até no livro, você ter graduação, pós-graduação, isso é técnico, né? Agora, se adaptar, ser maleável, olhar o seu colega, porque isso tem relação direta com o humano, né? Solidariedade, sim. Enfim. E aí são ramos que eu tangencio dentro do livro, e é interessante para que um novo olhar, né? Não só aquela questão técnica, que a gente tem que aprender, e explico aos meus alunos na graduação, mas o direito é muito mais, né? E a pandemia nos mostrou que a gente tem que transbordar essa parte de empregabilidade. Não vai acabar, eu tenho certeza que não. Mas a gente precisa ver que existem relações outras que talvez a trabalhabilidade dê margem para elas nascerem, né? Então, vou propor aqui um desafio. Ai, meu Deus. Empregabilidade versus trabalhabilidade. Bom, como eu digo sempre, uma coisa não exclui a outra, né? E no livro também falo isso. Muito pelo contrário, eu posso estar empregada e ter super trabalhabilidade. Mas empregabilidade eu definiria como capacidades técnicas, você ter graduação, especialização, MBA, enfim, tecnicamente falando, você tem empregabilidade, porque o seu currículo está apto a ter um emprego, ponto. Agora, o sujeito que tem trabalhabilidade, ele consegue se adaptar, né? E na pandemia exigiu trabalhabilidade, as pessoas saíram do mundo presencial, a partir de amanhã está todo mundo online, né? E essa necessidade de adaptação, eu entendo que é transbordar o que há de melhor. Porque se eu gosto do que eu faço, e digo isso uma apaixonada pelo que faz, né? Eu acho que a partir do momento que transborda, e faz sentido, a gente não trabalha, a gente exerce o nosso ofício do jeito que gosta. Então acaba se misturando, né? Trabalho, eu gosto disso, eu vejo isso também, não só em sala de aula, mas advogando. Tem que gostar do que faz, né? Sob pena de ser um castigo. E voltarmos, né, aos idos do passado, e eu trago isso no meu livro também. O trabalho, ele vem de uma ideia de castigo para algo diferente. Tem gente que, inclusive, na pandemia, se apareceu, as pessoas entravam em depressão por não trabalhar, né? Como é algo extremamente significativo. Nós vivemos numa sociedade em que me arrisco a dizer que a maioria das pessoas não faz o que gosta. Ela faz porque precisa. Né? Como é que a gente encaixa isso? Exatamente. Claro também que a gente não pode viver numa utopia e pensar que todo mundo vai trabalhar com o que gosta. É claro que não. Mas me parece que aí cabe também ao Estado ter uma participação nisso, né? E aí entra, claro, a ideia de política pública, porque a gente ainda vive em um Estado em que o emprego é muito valorizado. Haja vista lá que no artigo 7º, trazendo um pouquinho para a sala de aula, a gente tem proteções, né, e restrições para preservar o emprego.
a indenização dos 40%. Então, é aquela ideia de coibir o desemprego. Talvez o Estado tenha que começar uma ideia de investir no aperfeiçoamento constante, né, das pessoas. E é interessante porque no início de 2023 foi lançada uma lei, eu até escrevi um artigo sobre essa lei, que ela envolve educação, foge um pouquinho do direito, mas é interessante. Que a lei fala o seguinte: as escolas de jovenzinhos, né, crianças, têm que investir em capacidades tecnológicas. E aí o título do artigo não chega a ser um artigo com introdução, conclusão, é artiguinho de jornal. Será que já estamos pensando em trabalhabilidade? Porque uma vez que uma lei diz, olha, você tem que se capacitar para mexer no computador, fazer o upload do seu currículo. Me parece que o Estado já se movimenta no sentido de, bom, eu não tenho só que ter um diploma para botar na parede. Eu tenho que conseguir fazer o upload, me comunicar, mandar um WhatsApp, um Instagram. Hoje em dia as pessoas se comunicam, perdeu-se aquela coisa das 9 às 6 horas. Hoje a pessoa manda mensagem a hora que quiser, a hora que tiver que mandar, e acho que é mais ou menos nessa linha. Pois é, ouvindo assim, fico pensando, a gente tem um conceito sobre trabalho, o horário de trabalho, por exemplo, que é da época da industrialização, um horário X, né, das 8 da manhã, meio-dia, da 1h30 às 18 horas. Só que a nova geração de trabalhadores que está ingressando no mercado agora não está muito afim disso, né? Tá por job, por tarefas e tal. Como é que a gente equaciona? Porque a gente tem um conceito antigo, mas uma mentalidade nova. Né? Porque as pessoas dizem pra gente, tem que trabalhar. Quando tu vai pra entrevista de emprego, olha, o horário é tal hora. Mas me parece que isso já não tá mais agradando. Então, como é que a gente trabalha esse conceito de trabalhabilidade nesse conflito entre uma cultura já estabelecida, né, do horário fixo, da tarefa, da CLT, e essa vontade de, quero trabalhar, quero ver minha vida, mas eu não quero ficar atrelado somente ao meu emprego, não quero ser um workaholic. Primeiro, eu acho que o olhar tem que ser focado no trabalhador que está sendo questionado. Né? Até a minha tese vai um pouco nessa linha. Eu acho que talvez a gente tenha que parar com generalismos, no sentido de todo mundo, 8h44, 226 por 1, que é o que diz a CLT. Né? E eu explico em sala de aula, 8h44, 220. Por quê? É exatamente isso, mas a gente tem que saber que a CLT é de 43, onde a época era um período de industrialização e o emprego era a meta. As pessoas começavam a trabalhar num lugar e ficavam o resto da vida lá. E hoje não faz mais sentido para as novas gerações, talvez faça sentido trabalhar um tempo, conhecer, aprender e partir para outra. Eu acho que o primeiro passo que tem que ser dado é evitar generalizações. Nem todo mundo quer ser empregado. Né? E analisar se não está tendo nenhum tipo de violação, evidentemente, né, das nulidades. Na verdade, o sujeito era empregado, só não tinha o vínculo. Aí eu estou falando de fraude, etc e tal. Agora, se a pessoa, quando questionada, fala, olha, eu não quero ter vínculo, eu quero ter liberdade, né? E me parece que a gente já está começando a caminhar para uma terceira via, haja vista o PL que foi aí a notícia da semana dos trabalhadores uberizados, no sentido de dizer que, bom, ele tem limite de estar conectado 12 horas. E, no meu sentir, e ainda é muito nova a lei, vai ser questionado, enfim, vai virar artigo. Eu brinquei com os meus alunos, cada artigo da lei vai virar um artigo de verdade. Mas fala assim, 12 horas no máximo de conexão. Então, me parece que eu já não tô naquela caixinha de, olha, 8h44, ele tá me limitando. Mas assim, como vai ser, o tempo vai mostrar. Eu acho que a passos morosos já estamos caminhando e precisa ser assim, né, Fernando? Pois é, porque essa categoria, por exemplo, né, ela se mostrou desfavorável, né? Ela quer ter liberdade de fazer o horário que ela quiser, se quiser trabalhar à noite, se quiser ficar 18 horas. Então, pela primeira vez, a gente está vendo uma manifestação diferente do que a gente está acostumado a ver. Não, eu quero nesse horário, das 8 às 6 e tal. Quer dizer, aí, os dados estão rolando, né, doutor? Não, e eu tava numa época no Afã, todos os Ubers que eu pegava, eu perguntava, você gostaria de ser empregado? Eu dava pra todos os Ubers. Não. E eu, por quê? A mesma palavra, liberdade. Liberdade de trabalhar, liberdade da forma como eu quero trabalhar, liberdade de horário. E me parece que é algo que todo mundo hoje quer. Do meu jeito, como eu vou trabalhar. É evidente que também não vamos ser ingênuos, né? Pensar que todo mundo é assim. É claro que não. Mas quem pode,
talvez seja melhor, inclusive, a capacidade, a forma de trabalho, porque o meu trabalho toca o seu. Eu penso assim, e vice-versa. Nosso trabalho toca todos os que estão na nossa volta. E a partir do momento que eu trabalho feliz, com liberdade, porque eu quero ser livre, a gente tem que aceitar e começar a ver que o mundo mudou e que sim, existem relações para além da CLT e que não podem ser colocadas numa sacola de nulidade, pejotização e todas aquelas coisas que acabam escoando na justiça do trabalho. Nem tudo, né? Sim, pois é, porque aí entra o componente humano. A pessoa tem o desejo dela, não está afim de andar com a manada nesse caso, né? Com certeza, por isso que, de novo, eu penso que deve ser questionado a pessoa, né? Claro que a gente sabe que existe a nulidade, mas não sempre, porque sempre é questionado que é nulo. Sim. Eu acho que o pensamento teria que ser o contrário. Vamos partir da ideia que é verdadeiro. A nulidade, depois que vai ser comprovada, mas o problema é que hoje, infelizmente, falo isso como advogada de empresa, que já chega num lugar que houve pejotização e tá tudo nulo, e emprego né? Então, por que não o contrário? Por que não demonstrar que vamos ver se era emprego? E aí preencher os requisitos lá também da CLT, subordinação, onerosidade, toda aquela ideia. Bom, reitero o convite para você, então, comprar a obra da doutora Andressa Munaro Alves, A Trabalhabilidade como Direito Social Fundamental, o critério da ponderação como alternativa à sua realização. Queres falar mais um tópico? Queres abordar algo mais sobre o livro antes do encerramento? Eu acho que já falamos do conceito, falamos da forma e convido todos aí a adquirir e fico à disposição também, né, Fernando? Eu não só o livro, mas alguns artigos escrevi sobre isso, então os estudantes, principalmente, que gostarem do assunto, eu acho que é uma ideia que precisa pelo menos ser lida e depois ser criticada. Criticado sempre vai ser, mas é legal para conhecer a ideia, o instituto, enfim, e ver se concorda, se não concorda, mas até se não concordar, é interessante para a gente debater, eu acho que a academia serve para isso. Isso, esse espaço, interessante fazer essa colocação, porque esse é o espaço em que a gente quer discutir novas ideias, né? Uma dissertação que virou livro e que serve de inspiração para os nossos alunos da FMP ou para os egressos de trabalharem. Então, mais uma vez, pela Livraria do Advogado, procurei na internet, bem fácil, né? O Google está aí para nos auxiliar. A Trabalhabilidade, é um trava-língua completo, como direito social fundamental. O critério da ponderação como alternativa à sua realização, a gente coloca a imagem aqui depois completa para você, que foi escrito pela doutora Andressa Munaro Alves, que é advogada, professora e doutoranda. Vem aí a sua tese, né? Eu vim conversar um pouquinho com a tese mais para frente. Muito bem. Obrigado por comparecer aqui ao nosso FMP Talks. Sucesso, espero que venda bastante. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Compartilhe esse conteúdo com o seu colega de trabalho, com o seu familiar e que isso sirva de inspiração para você também desenvolver a sua tese de doutorado ou sua dissertação de mestrado, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência e retornaremos na próxima edição do FMP Talks. Até!